Olá, turminhas, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula de música com o tio Nairon. Hoje eu vou passar rapidão aqui no início porque tem um amigo meu que vai trazer para nós mais detalhes sobre um instrumento muito conhecido que talvez alguém aí esteja querendo aprender. Então, presta atenção, vamos lá! Beleza, turminhas, hoje eu tenho um convidado super especial e ele vai se apresentar. Nós estamos aqui conversando pelo Zoom, porque eu estou aqui em Goiânia e ele está lá no sertão pernambucano. Então daqui a pouco ele vai se apresentar e vai falar um pouquinho mais para vocês aí. Então está aqui o tio Ulisses, que é professor de música também. E aí, no nosso planejamento anual, nós temos aqui uma disciplina chamada organologia, um nome que talvez alguns estejam ouvindo pela primeira vez, né? Mas eu incluí essa disciplina no nosso plano de ensino para que vocês pudessem conhecer alguns instrumentos, já que esse é o último ano de vocês no curso de Arte e Educação e alguns de vocês estão pensando em continuar estudando no Basileu França para aí estudarem algum instrumento, mas talvez ainda estejam em dúvida qual instrumento vão estudar. Então, eu vou apresentar alguns instrumentos para vocês no decorrer desse ano nas nossas aulas, para que de repente vocês possam se identificar e se apaixonar com algum deles e aí seguir então os estudos. Como no nosso planejamento, o primeiro instrumento da lista era o violão, então essa aula que seria presencial vai ser melhor ainda, porque eu trouxe um especialista na área. Então, vou passar a palavra agora para o tio Ulisses. Pode se apresentar, Ulisses. Prazer. Desde já, muito obrigado pela sua participação na nossa videoaula de hoje. Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Eu agradeço muito o convite do professor Nairon. Fico muito lisonjeado. Para mim é de grande satisfação apresentar esse instrumento, poder falar um pouco dele e um pouco de mim. Meu nome é Ulisses Azevedo, eu sou maranhense, mas fiz toda a minha trajetória de formação lá na Paraíba. Eu me formei na área de música e sou regente. Me formei como maestro numa universidade chamada UFCG, Universidade Federal de Campina Grande. Depois eu fiz uma pós-graduação na área de educação musical. E hoje eu trabalho dando aula para alunos do ensino médio, no IF Sertão e nos cursos superiores também do IF Sertão, ligados à área de música, tanto nos cursos técnicos quanto nos cursos superiores do IF Sertão. Estou morando atualmente na cidade de Salgueiro e, além das aulas, eu tenho alguns outros projetos de composição e de produção musical. Muito bom, tio Ulisses. Deu para sentir aí, né, turminha? Se fosse eu que fosse dar essa aula, não ia ser tão boa, viu? Então vamos lá, tio Ulisses. Vamos apresentar então o violão para a nossa turminha. E primeiro vamos conhecer qual a origem, quem inventou, onde foi inventado esse instrumento. Esse instrumento ele é derivado de outros instrumentos que vêm desde lá da Idade Média, da Renascença. O instrumento ele segue uma lógica, que é da divisão das cordas. E essa lógica ela foi ensinada lá por Pitágoras. Não sei se vocês já estudaram na matemática o teorema de Pitágoras. Pitágoras era um matemático. Então ele criou um experimento. Esse experimento aqui, se chama monocórdio. Tem uma corda e tem duas hastes que são fixas e uma haste que é móvel. Então, quando ele tocava a corda, no experimento dele, solta, a corda dava um som. Quando ele dividia a corda ao meio, a corda dava o mesmo som, sendo que mais agudo, o que a gente chama de oitava. Então, quando ele tocava novamente. Esse é o primeiro experimento que é feito na área de música. E essa lógica aqui é a que segue o violão e outros instrumentos que vieram antes do violão. Então, o violão, há muitas teorias. Uma delas é que o violão veio de um outro instrumento menor chamado alaúde, ou da vihuela, que era outro instrumento também pequeno, menor do que o violão atual. As cordas eram feitas de tripas de animal. Então, tirava as tripas do animal,
deixava para secar e fazia as cordas. O tamanho era menor e o formato era um outro formato menor, e por isso o violão tinha menos som. O violão que nós conhecemos hoje, ele foi constituído por Antônio Torres, para um violonista chamado Francisco Tárrega. Então ele transformou o violão que a gente tem hoje no que é, né, hoje. Ele tirou daquele tempo antigo, como era menor, para que ele tivesse mais som e para que ele tivesse essas cordas que não fossem mais de tripa. O nylon, no caso de Antônio Torres, ele transformou as cordas em cordas de nylon. Né? Então, o primeiro instrumento, o violão ele segue essa lógica do monocórdio, que foi feito lá em Douglas, é derivado de instrumentos como o vihuela ou então o alaúde. Né? Um grande alaudista, eu até esqueci de dizer, John Dowland, ele é lá da Renascença, um grande alaudista. E ele segue esse padrão através da construção de Antônio Torres. Okay? Legal. Eu me lembro de ter ouvido, quando eu estudei na faculdade, de que é só no Brasil que esse instrumento tem esse nome, é isso? Isso. No Brasil é chamado violão. Nas outras partes do mundo é guitarra acústica, né? Ou guitarra mesmo. Então tem um violão na Espanha, que é um violão para tocar um estilo de música, que é o flamenco. Então a gente não chama violão flamenco, a gente chama guitarra flamenca. Que é o mesmo do nosso violão, com algumas alterações. Mas é a mesma coisa do violão. Só no Brasil que a gente chama de violão. Legal. Apresenta o instrumento para nós, Ulisses. Quais são as partes do violão? Então, aqui nós temos a caixa de ressonância do violão, com essa boca. Esse desenho a gente chama de roseta. Esse desenho que está aqui se chama de roseta. Essa boca e essa caixa é a parte de ressonância. Se fosse fechado aqui, você não teria a mesma ressonância, o mesmo som. Então, para poder sair o som do violão, precisa ter essa parte oca aqui, o instrumento é oco por dentro. Então, a gente chama de ressonância. Essa parte aqui ela é feita de osso, é o rastilho. Aqui é o cavalete, com a parte de madeira. Aqui as pessoas chamam de cabeça ou braço, essa parte aqui, onde segura as tarraxas que são utilizadas para a gente poder afinar o instrumento. Esse instrumento aqui, ele tem 6 cordas, então ele tem 6 tarraxas. Eu vou mostrar para vocês um instrumento de 7 cordas. Esse outro também é um violão, só que ele tem 7 cordas. Né? Você tem uma corda um som mais grave. Mais grave. Uma corda a mais. Tem todas as 6 cordas do violão anterior e uma corda a mais grossa, mais grave. E aqui você vai ver, ó, que você tem 4 tarraxas e mais 3 tarraxas desse lado. Quer dizer, você tem 4 mais 3, 7 cordas. Esses dois violões, eles têm a corda de nylon. Então, você tem a primeira corda, você conta as cordas de baixo para cima. Primeira corda, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Então, a primeira corda é a mais fina. E a sexta corda, que é a última corda, é a mais grossa. Essas cordas soltas, elas têm um nome. O nome dessas cordas são Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Para a gente fazer as posições, a gente usa a mão esquerda. E as posições são feitas nessas casas, que são divididas por tarraxas. Então, essa é a primeira casa. Ela é dividida por uma tarraxa, que é esse filetezinho aqui de metal. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta casa. Sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª e assim por diante. Tá? Então, cada casa dessa é dividida por uma tarraxa. Quando chega na 12ª casa, acontece a mesma coisa que aconteceu com o monocórdio. Você tem o meio da corda.
você vai ter o meio da corda aqui, ó, na 12ª casa. Essa parte e essa parte até aqui são iguais da corda. Isso quer dizer que acontece a mesma coisa que eu falei lá no monocórdio. A corda solta é um som, que é o Mi, no caso dessa última corda, que é a sexta, e se eu prender ela no meio, é o Mi novamente, sendo que é 1/8 mais agudo. Acontece com todas as cordas. Legal! E existem formas diferentes de tocar, né? Tem gente que toca, dependendo do estilo, toca dedilhando, toca mesmo com os dedos e até tem que deixar essas 3 unhas aqui, né, mais crescidas para poder tocar a corda. E tem gente que toca com palheta, não é? Como que é isso? Como funciona? O violão ele tem vários timbres e vários estilos. Então, como a música tem vários estilos, né? Então, quando você vai tocar, por exemplo, um pop rock, existe um timbre do violão que você vai utilizar. Geralmente é um violão de aço e você usa uma paleta, né, para poder tocar a música. Músicas mais de MPB, a gente usa mais as unhas. A gente deixa as unhas da mão direita crescer e corta da mão esquerda. Porque a mão direita é responsável pelos ritmos e por tanger. Tanger é tocar as cordas, né? Fazer com que as cordas soem. Então, essa mão aqui ela é importante para fazer os ritmos e fazer com que as cordas possam ser tangidas. Tá? Então, por isso que a gente tem as unhas grandes, para tornar mais fácil o manuseio dessa parte do violão. Então, nós temos cordas de nylon, nós podemos usar para vários tipos de música, vários estilos, e as cordas de aço, né, para vários estilos. Tem violonista que gosta de dedilhar só com a palheta. Tem violonista que não gosta de dedilhar só com os dedos mesmo. Você pode dedilhar tanto nas cordas de aço, em violões com corda de aço, quanto com violões de corda de nylon. Você pode usar esse recurso. E também você pode bater tanto em cordas de aço, quanto violões com cordas de nylon. Também é possível, varia muito. É um instrumento muito rico. Isaías Sábio foi um grande violonista. Ele que acabou fazendo um grande repertório, várias músicas coletando. E ele dizia que o violão ele é uma orquestra, porque dentro do violão você tem vários timbres e você pode condensar vários instrumentos de uma orquestra dentro do manuseio do violão. Legal! E aí? Talvez tem algum dos alunos que está com o olho brilhando aí diante dessas informações. E aí está interessado em aprender violão. Quais são as diferenças? Porque talvez quando for procurar um professor, o professor pergunta: você quer estudar violão clássico ou violão popular? Quais são as diferenças?